Vamos dar continuidade ao estudo de função e hoje nós vamos falar de algumas notações que são importantes, forma de escrever, forma de se comunicar. A linguagem matemática, vocês sabem que é uma linguagem própria, é um idioma próprio, então a gente precisa aprender esse novo idioma, tá? As notações, a parte escrita na forma matemática. A primeira importante a gente viu na última aula, foi a linguagem f de x. Lembre-se, dentro dessa linguagem existe um pedido, aliás, uma ordem, né? Uma ordem feita para vocês, né? Então, lembre-se lá, só para a gente recapitular. f de 1. Calcule f de 1. Qual é a ordem que eu estou te dando? É imperativa nesse sentido. O verbo vem no imperativo, ele te dá uma ordem. Vá na função f e substitua o x por 1. Né? O x aqui como sendo domínio. Matematicamente, normalmente, o domínio nosso é representado pela variável x, mas é o eixo das abscissas. Tá? Vá na função f e troque x por 1. Substitua o valor, a variável x por 1. Imperativo, vá e faça. Simples, cumpra a ordem, tá? A segunda, essa também é importante, é uma que a gente costuma abandonar um pouco. Ela vem na maioria das questões, ela aparece. Mas a gente meio que passa por cima, não presta atenção, não. É a definição da função. Toda vez que eu falar para vocês qual é a definição da sua função, eu estou perguntando para você quem é o seu conjunto domínio valores de x, domínio. Quem é o seu contradomínio? Valores de y. Lembre-se que logo no começo da história de função, nós falamos que para ser função eu tinha 3 exigências a cumprir. Usar todo o domínio. Todos os elementos do conjunto domínio devem ser usados. Cada domínio só pode se relacionar com um único elemento do contradomínio. E depois deve existir uma lei de formação, que é a parte algébrica. Tá bom? Mas como é que eu vou saber se eu usei todo o domínio, primeira exigência, se eu nem sei quem é o domínio? De que maneira eu vou saber? Ele usou todo o domínio. Se eu não sei nem quem é o domínio. Tá certo? Como é que eu vou saber se esses elementos do domínio estão se relacionando com os elementos certos do contradomínio, se eu não sei nem quem é o contradomínio? Então, é extremamente importante que eu saiba quem é domínio e contradomínio, para saber se eu estou fazendo os pares ordenados de forma correta, obedecendo aquelas 3 regras iniciais. E essa maneira, essa notação, essa forma de eu te dar essa informação, normalmente vem dessa forma aqui, ó. A função f, aí já pega um pouquinho da linguagem f de x. A função f está definida de A em B. Falando de forma bem genérica, de A em B. Então, o que eu estou falando para você? Que essa função f tem domínio, o primeiro conjunto citado aqui é o conjunto domínio, os valores de x. Da onde sai a flechinha? Ó. A flechinha sai do A e vai na direção do B. Então, da onde ela saiu é o domínio. E aqui, o contradomínio. Sim? Então, os valores de y. É aqui que eu te forneço essas definições. Quem é o seu domínio, quem é o seu contradomínio. A função f está definida de A em B. Se eu tiver mais de uma função, aí vem a definição da outra. A função g. Agora eu vou usar os mais tradicionais, aqueles conjuntos numéricos que nós aprendemos. Está definida de R em R, que é o mais comum, conjunto dos números reais. A maioria quase das nossas funções básicas, as nossas funções iniciais, tem essa definição. Ela é definida de R em R.
Algumas vezes vocês não vão ver assim de R em R, vocês vão ver R quadrado, tá? R em R. Essa flechinha substitui o produto cartesiano. Se vocês lembrarem da primeira aula nossa, logo lá no início, a gente diz que toda função é, na verdade, um produto cartesiano. A flecha substituiu o sinal de produto cartesiano. R vezes R, R ao quadrado. Então, às vezes, ele fornece assim. O primeiro conjunto dado, da onde a flechinha parte, sempre é o domínio. Aonde a flechinha chega, sempre é o contradomínio. E lembre-se, por que isso é importante? Porque ao descobrir quais são os valores do domínio, quem é x, eu já sei da primeira regra. Usar todos os elementos desse conjunto. Todos. Não pode ficar nenhum de fora. Se eu já sei que esse aqui, o segundo conjunto, no caso aqui é o B, no caso aqui é o R, é o contradomínio, eu já sei quais são os y que eu posso usar. Os y que eu posso usar são os valores, são os elementos do conjunto B. Então, cuidado. Essa definição que a gente normalmente passa direto, não presta atenção, não olha para ela, é uma coisa importante. É com ela que eu vou saber se é uma função ou não. É através dela que eu vou conseguir julgar isso é uma função, isso não é uma função. Então, é bastante importante que eu preste atenção nessas definições aqui, tá? Terceira coisa, eu já falei, as funções têm uma linguagem imperativa. Aquela coisa que a gente não pergunta por que muito não, a gente só cumpre a ordem. Vá na função f e troque o x por 1. Troque por 1. Faça o que ele mandou. Troque o x por 1, faça a conta, determine o resultado, faça só o que ele falou. Vocês vão ver como isso é importante daqui a pouco, tá? Essa história de linguagem imperativa. E por último, existe um novo conjunto que eu já queria dar uma introdução nele aqui, que ele é chamado de conjunto imagem. Há um terceiro conjunto, você não falou que é 2? Não, não é um terceiro conjunto, não. O conjunto imagem é a parte do conjunto contradomínio desse cara aqui, que efetivamente foi usado. Lembre-se, a única obrigação que você tem é de usar todo o domínio. O domínio tem que ser todinho usado. Cada elemento dele tem que ser usado. É uma obrigação do domínio, não do contradomínio. Você não é obrigado a usar todo o contradomínio. Pode sobrar elemento lá, não tem problema nenhum. Então, quem vai ser o conjunto imagem? A parte do contradomínio que efetivamente eu usei. Aquilo que efetivamente eu usei vai se chamar imagem. Então, eu acho que é bem simples você perceber que, na verdade, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, por favor, não fique achando que eu estou criando um conjunto novo. Não, não. Eu estou só separando lá do contradomínio, que já tem, que faz parte da definição, eu só vou separar aquilo que efetivamente foi usado. E aquilo que foi efetivamente usado é um subconjunto que se chamará imagem. Tá? Em questão de simbologia, nós teremos assim, ó, símbolo de domínio da função. Símbolo, domínio. Conjunto domínio, normalmente nós vamos chamar de D. Acho que é óbvio por quê. Domínio. Contradomínio. O contradomínio vai ser o conjunto C e D. Contradomínio. E o conjunto imagem é normalmente representado ou só pela letra I, que não é tão comum. Normalmente a gente põe um M. IM, conjunto imagem. Tá bom? Essas são as representações abreviadas de domínio, contradomínio e imagem. Cuidado com notações, hein? Notações é uma coisa importante da matemática, porque é a maneira que eu estou me comunicando com você. Eu estou dizendo para você quais são os valores que você obrigatoriamente deve usar. Domínio. Quais são os valores com quem esses domínios vão poder se relacionar. Contradomínio. E a parte do contradomínio que foi efetivamente usada é a imagem. E a questão da linguagem F, ó, ela já entrou aqui.
No segundo item já entra a questão da linguagem. Então, essa linguagem f de x, a partir de agora, vai ser recorrente. Ela vai aparecer bastante, tá? Nas nossas questões. Tudo bem? A gente precisa agora aprender a fazer identificação. Bom, vamos complementar. Linguagem imperativa. Extremamente importante saber a linguagem f de x. Extremamente importante saber a definição da função, ou seja, quem é o seu domínio, quem é o seu contradomínio. Importante diferenciar o que é contradomínio, o que é imagem. E vamos agora falar de 3 representações básicas, 3 maneiras diferentes de falar da mesma função. Tá? Eu vou pegar um conjunto pequeno, conjuntos pequenos, A e B pequenos, finitos, menores, para a gente poder entender, mas estenda a ideia que eu vou colocar aqui para qualquer outro tipo de conjunto, até os conjuntos infinitos, tá bom? Então, meu conjunto A, 1, 2, 3, 3 elementos. Meu conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 elementos no conjunto B. E eu vou montar uma função. Aí lembre-se, para que uma relação seja uma função, para que um produto cartesiano se transforme numa função, você tem aquelas 3 exigências a ser cumpridas. Usar todo domínio. Cada domínio só pode ter relação com um único contradomínio. Deve existir uma lei de formação. Lei de formação. É a primeira maneira que eu tenho de representar o conjunto. Lei de formação. Essa lei de formação, a gente até poderia dizer que é a forma algébrica, eu já falei nisso. A gente pode chamar de forma algébrica, né? Porque é uma espécie de equação, é álgebra. Então, como que ele vai fazer isso? Lembre-se, ele vai te informar. Olha, eu quero todos os pares ordenados XY. Pares ordenados XY. E esses pares ordenados pertencem ao produto cartesiano A vezes B. Então, x vem do primeiro, x que é o domínio vem do primeiro, que é A, y, B. Até aqui eu tenho um produto cartesiano. É uma simples relação, todo mundo com todo mundo. Um com 1 com 2, 1 com 3, isso não é função. Tá certo? Então, quem vai me ajudar a montar a função é a lei de formação que vem em seguida. Tal que os valores de y sejam o dobro do valor de x. Pronto. Dessa maneira, eu obrigo você a cumprir a primeira regra. Eu obrigo. A linguagem é imperativa. Com essa lei de formação, na verdade, a lei de formação está aqui, ó, a parte algébrica. Essa é a lei de formação. Eu quero que o par ordenado seja formado da seguinte maneira. Escolhido o valor de x, o y tem que ser o dobro dele. Então, eu estou representando a função através da sua lei de formação. Estou indicando quem é o produto cartesiano, olha lá, ó, produto cartesiano. Esse produto cartesiano é aquela história que pode ser substituído pela flecha. De A em B. O primeiro é domínio, da onde a flechinha partiu, aonde a flechinha chegou é o contradomínio, valores de y. Tá bom? Bom, legal. Eu te dei uma função. A segunda maneira de eu te dar uma função é através de uma tabela. Construindo uma tabela. Valores de x, valores de y. Eu vou fazer essa mesma aqui, tá? Para vocês verem as diferenças. Eu vou fazer essa mesma aqui. Então, quais são os valores de x? Sempre lembre da história das suas obrigações. Usar todo o domínio. E o domínio, ó, o x, vem de A. Ó, é o primeiro conjunto citado. O x vem de A. Quem são os valores, então, que eu sou obrigado a usar? Usar todo o domínio. Eu tenho que usar o 1, o 2 e o 3. Beleza. Agora eu preciso descobrir o y. Quem vai ser o par ordenado? Quem vai ser o par ordenado do 1? Quem vai ser o par ordenado do 2? Quem vai ser o par ordenado de 3?
A lei de formação está te dizendo, ó, o valor de y é o dobro do valor de x. Se x é 1, o y tem que ser 2. Não basta achar que é 2. Você tem que ir lá e conferir se o 2 está no seu contradomínio, no B, ó. Porque se não tiver 2 lá, essa função já não existe. Porque a lei está mandando eu fazer o par ordenado 1 com 2. Mas se lá não tivesse o 2, eu estaria impedido de fazer isso que ela mandou eu fazer. E se eu estou impedido de fazer, então deixou de ser função. Já não é mais função, acabou. Na verdade não é nem relação, né? Porque não dá nem para fazer o que ele mandou eu fazer. Tá certo? Então vamos lá. Então, 1 com 2. Quando x for 2, aí o y é o dobro. 2 vezes 2, 4. 4 também tem lá, então 2 com 4. Quando o x for 3, então o y vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então aí, esses são os pares ordenados. Então, eu tenho par ordenado 1 e 2. Eu tenho par ordenado 2 e 4. E eu tenho par ordenado 3 e 6. Forma de tabela, onde eu criei os pares ordenados. Na verdade, a tabela é a criação dos pares ordenados. É o princípio básico da função, criar pares ordenados. A tabela é justamente isso. Justamente isso, tá bom? E aí, para que você entenda, vamos olhar lá o nosso contradomínio. O contradomínio é o B, lá. Contradomínio, lembre-se, hein? O primeiro é domínio, o segundo é contradomínio. Então vamos olhar lá para ele. Será que eu usei todo mundo? Não, professor, não, no contradomínio você não é obrigado. Você é obrigado a usar todo o domínio. Não confunda as leis. O domínio deve ser todo usado, o contradomínio não. Pode sobrar, não tem problema nenhum sobrar no contradomínio. Então vamos lá. Eu usei o 2, ó. O 2 eu usei. Eu usei o 4. E eu usei o 6. Esses que eu usei, o 2, o 4 e o 6, passam a ser chamados de imagem. Quem é a imagem da minha função? É o 2, o 4 e o 6. Essa é a diferença. Mas, ó, eles fazem parte do contradomínio. Eu não estou criando um conjunto novo, não. O que eu estou fazendo é evidenciar, mostrar bem claramente quais foram os elementos do contradomínio que foram usados. Foram usados o 2, o 4 e o 6. Mas sobrou? Lá pode sobrar, lá não tem problema sobrar. Esses que foram efetivamente usados serão chamados de imagem, para você diferenciar o que é domínio e imagem. E finalmente vem a representação geométrica. Representação geométrica a gente fala assim porque ela é feita através de algum elemento geométrico. Ponto é um elemento geométrico. Reta é um elemento geométrico. Curva é um elemento geométrico. Então, a gente pode chamar de representação geométrica ou representação gráfica, que é mais comum a gente chamar de gráfico. Faz o gráfico, desenha o gráfico, constrói o gráfico, mas eu posso chamar, faça a representação geométrica da função. Tá certo? E para isso, essa representação aqui é feita no plano cartesiano. Eu uso o plano cartesiano para fazer essa representação. Vocês conhecem bem, o plano cartesiano é aquele plano que tem dois eixos, né? O eixo das abscissas, eixo X, eixo do domínio, eixo das ordenadas, eixo da imagem, que são duas retas que são perpendiculares entre si, e aí eu vou jogando os pares ordenados. Quando x for 1, o y é 2. Quando x for 2, o y é 4. Quando x for 3, vai dar 6.
E aí eu vou pedir uma gentileza para vocês, tá bom? Eu tenho 3 pares ordenados. 3. Tá ponto o gráfico. Cada par ordenado representa um ponto no plano cartesiano. Então, o meu gráfico é formado por 3 pontos. Por que eu falo isso? Eu vou aqui do lado para não rabiscar, não estragar nosso gráfico. É bastante comum, quando eu tenho 3 pontos no plano cartesiano, vocês sempre achar que tem que ligar. Nossa, isso vocês fazem demais, demais. Mas presta atenção. A minha função é formada por apenas 3 pontos. Apenas 3 pontos seguiram a regra que eu mandei você seguir. Lei de formação. Só 3 pontos. Quando você liga, você está falando que tem um ponto, tem 2 pontos, 3 pontos, o ponto que você queria. Mais um ponto aqui, mais um ponto aqui, mais um ponto aqui, o ponto que você queria. Mais um ponto aqui, mais outro ponto. Peraí, mas olha o tanto de X que você está usando. Ó. E o seu conjunto X só tem 3 elementos. E olha aqui ó, o que você está fazendo, presta atenção. Não é possível. Então, por favor, não é porque tem ponto que você tem que ligar. Quantos pares ordenados você tem? Eu tenho 3, então o meu gráfico é formado por 3 pares ordenados. Acabou o gráfico aqui. Não vai me ligar os pontos toda hora, toda hora. Tá ok? Terminando essa parte de identificações, como que a gente, olhando para um gráfico, pode dizer que ele é o gráfico de uma função ou se ele é o gráfico de uma relação? Né? Então, sempre aquelas regras básicas iniciais são as mais importantes. Usar todo o domínio, cada elemento do domínio só pode se relacionar com um único contradomínio, deve existir uma lei de formação. Eu, por enquanto, não vou me preocupar com lei de formação. Eu vou me preocupar com as 2 primeiras, que talvez sejam as mais importantes para essa finalidade daqui. Tá? Então, eu te dei um gráfico. Olha. O gráfico é formado por pares ordenados que pertencem. Esse primeiro elemento aqui é o meu domínio. 2 fechado ao infinito. Esse segundo é o contradomínio, valores de y. Tá? Intervalo R. Tá bom? Então, e desenhei o gráfico. Note, não tem lei de formação. Eu não quis te fornecer a lei de formação. Eu só quero que você diga para mim se esse gráfico representa uma função, ele é uma função, existe uma função aqui, ou ele é, entre aspas, apenas uma relação. Tá ok? É isso que eu quero, só. Eu não quero que você me dê lei de formação, eu não quero saber o valor de ninguém. Então, vamos lá. Domínio, eu tenho que usar do 2 ao infinito. Então, ó, aqui é o 1, 2, estou usando, a bolinha fechada, estou usando. Aí vem 2,1, 2,2, porque é R, R significa todos os valores. Aí vem o 3, o 4, o 5, o 6. E quando eu não ponho o pontinho aqui também, ou aberto ou fechado, quando eu não ponho nada aqui, o que eu estou te informando é que esse gráfico não vai parar aqui. Não vai. Ele vai continuar com essa tendência de subida. Isso significa que eu vou continuar usando o 7, o 8, o 9, o 10 e ele subindo. E o 11, o 12, o 13, ele subindo. Tá? Então o gráfico só para se eu colocar ou uma bolinha fechada, intervalo fechado, ou uma bolinha aberta, intervalo aberto. Como eu não coloquei, o que eu estou falando é que a partir desse momento ele tem essa tendência de manter esse desenho até o infinito, ó, tá bom? Então, tudo bem, não há problema, porque a minha imagem, né, os valores de y são reais. Então não tem esse problema. Eu estou usando do 2 ao infinito, então. Do 2 ao infinito. Primeira regra eu cumpri. Usar todos os elementos do domínio. E usei. Estou usando do 2 para frente. A segunda. Cada elemento do domínio só pode ter relação com um único elemento do contradomínio. E aí eu te dou uma sugestão para você saber se a segunda regra está sendo efetivamente usada. Tá? Imagine, eu vou fazer aqui, mas você vai só imaginar. Você vai imaginar, lembre-se que um gráfico é formado por infinitos pontos, não? São infinitos pontos que vão formando ponto, ponto, que é cada par ordenado.
Cada par ordenado vai gerando um ponto no seu gráfico, um ponto. Então, para você saber se cada domínio só está se relacionando com um único contradomínio, com uma única imagem, imagine no seu gráfico linhas paralelas com o eixo Y. Como se tivesse uma bem do lado da outra mesmo, para representar os pontos. E essas linhas que você está imaginando, eu estou desenhando para você enxergar. Você estará só imaginando. Só pode cortar o gráfico uma vez. O gráfico é a linha vermelha, né? Ele só pode cortar o gráfico uma vez. Se cortar duas vezes, pronto, já não é função. E percebam bem, no nosso gráfico, todas as linhas que eu fizer, todas as linhas que eu fizer, só vai interceptar o gráfico uma única vez. Ó. Isso é função. Obedeceu as duas regras. Eu usei todo o domínio e cada domínio só está se relacionando com um único contradomínio. Vamos para esse segundo aqui. Ó. Quem é o domínio? O primeiro conjunto, que é o intervalo. Esse intervalo é o meu domínio. Fechado em 2, fechado em 4. Ou seja, eu só posso usar os valores de x que vão do 2 ao 4. É só isso aqui. Eu devo usar todos eles. Quem é o contradomínio? R. Aí o contradomínio é real, tudo para cima, tudo para baixo, negativo, positivo, qualquer valor serve. Se você de novo olhar para a questão do domínio, o domínio foi todo usado. Ó. Eu usei o 2, eu usei o 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, eu usei o 3, o 3,1, 3,2, usei o 4. Eu usei. Essa parte aqui está ok. Eu usei. Então a primeira regra eu cumpri, usar todo o domínio. Mas vamos para a segunda? Vou fazer uma linha vertical logo no meio aqui. Ó. E eu vou perceber que ela cortou o gráfico uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, que é o 3 aqui, ó, 3. Significa que esse 3 fez par ordenado com um y que está aqui, esse 3 fez par ordenado com outro y aqui, esse 3 fez par ordenado com outro y aqui, esse 3 fez par ordenado com outro y aqui, e esse 3 fez um par ordenado até com um cara negativo aqui, ó. E lembre-se, a regra diz que cada domínio só pode ter relação com um único contradomínio. E esse domínio teve uma relação, 2, 3, 4, 5. Não cumpriu a segunda regra. Então isso não é função. Isso é apenas uma relação. O apenas aí é só para diferenciar uma coisa da outra, tá? Tudo bem? Identificação da existência da função através da visualização do gráfico. Com isso, essa parte de identificação nós terminamos.